enxerga no meio do caos uma oportunidade, outros vão enxergando uma oportunidade só para reclamar, outros só enxergam a oportunidade de crescer na vida. Os cérebros ricos focalizam suas oportunidades em que sentido? Por exemplo, a mente humana, depois eu passo o vídeo e termino, porque eu tenho esse só mais um. Então, um resumo disso daí. O que acontece com a nossa mente humana? Hoje, a mente coletiva da humanidade está muito presa para o lado de fora. É comum hoje uma pessoa reclamar da vida, as coisas estão ruins, as coisas estão difíceis. Então, quando uma pessoa começa a receber, expressar essa expressão, essa informação para quem está ouvindo, a outra mente coletiva está colhendo essa informação. E automaticamente, se ele não... automaticamente a mente inconsciente dessa pessoa que está ouvindo, o que acontece? Vai absorver essa informação e ele começa a vivenciar todos aqueles caos, todas aquelas reclamações, aquelas frustrações daquela pessoa. Quem daqui já não conversou com uma pessoa que já fala, a coisa está difícil, a coisa está feia, e assim vai. E aí a coisa, como existe um fundo que clama, há outro que vai clamando e outro vai respondendo, e aí vai. Mas essa informação negativa que vem do lado de fora para nosso inconsciente, nós temos também o poder e a criatividade dentro da nossa mente, chamado a criatividade da nossa consciência. Então, assim como nós absorvemos a informação do lado de fora, nós também temos o poder de criar os pensamentos positivos, certo? Como diz assim, como que a gente cria um pensamento positivo? Através do nosso sistema, do inconsciente, da nossa mente. Assim, quando nós criamos um pensamento positivo, nós analisamos, nós temos o auto-julgamento. O auto-julgamento é a nossa consciência, essa voz que fala dentro de nós, que nós sabemos que faz com que a gente reflita sobre aquelas coisas, e nós começamos a passar a ter um julgamento daquilo que nos sobrevém. E é exatamente isso que acontece com a humanidade hoje. Umas têm o julgamento em cima e outros não. E esses se passa a ser a mente comum no mundo de fora. Esses são as pessoas que têm medo de se arriscar na vida. Passa pela síndrome do medo, o síndrome do pânico, a síndrome da depressão, e assim vai. Um problema vai acarretando o outro, mas ela não toma o controle total da sua existência. Porque a pior coisa, quando a pessoa vem para o planeta, nasce no planeta, começa a se desenvolver esse poder criativo, esse poder que existente dele, essa inteligência divina que habita dentro de cada um, dá o crescimento, o fortalecimento, e a pessoa não encontra uma resposta por que ele está aqui. Não é isso? Muito não tem aquela resposta por que ele está fazendo aqui, o que ele tem de melhor para oferecer para a humanidade, para se somar aqui, quais os seus valores. E de repente, quando ele se depara com alguma coisa, até a fase de uma criança, ainda ele começa a ser aquela fase de luz, sabia? E é por isso que Jesus, um grande mestre que pisou nessa terra, ele disse que o reino de Deus é semelhante a uma criança. Porque a criança, ela está sempre buscando a informação, sempre crescendo, e ela é sempre humilde, sempre apta para crescer. Está em processo de crescimento constante. E o homem, ele morre de crescer espiritualmente falando, e mentalmente também. Ele para de crescer mentalmente sem receber as informações adequadas que vem do Espírito. E é exatamente aí que quando ele para de morrer, quando ele para de crescer, ele começa a morrer no mundo mental. E quando ele morre, ele só é enterrado aos 70 anos, né? Porque tudo acabou por aquela pessoa. Mas, como nós estamos com esse projeto aqui, cérebros ricos e cérebros comuns, há uma oportunidade de nós criarmos o nosso destino. O homem, ele cria o seu destino, o seu corpo mental
ele começa a criar a solução para ele. Enquanto um vê um caos, há uma experiência de como que é uma mente criativa. Uma mente criativa, se alguém sabe da história da Coca-Cola, a Coca-Cola era um xarope, sabe? Um chegou lá com o xarope, não estava dando muito certo para um, aí chegou o outro e comprou a fórmula do xarope. Aí ele acrescentou apenas água naquele xarope. E se deu então o processo do refrigerante mais vendido no mundo inteiro. Então a ideia que surge da nossa mente é uma ideia rica. Às vezes vem informações de riqueza, quando no meio do caos, quando nós precisamos, se nós pararmos o mundo de fora e observarmos o mundo de dentro, começa a fluir ideias, começa a fluir essas ideias. E essas ideias, dependendo dela, podem valer milhões para alguém. Só que quando vem aquela informação da nossa consciência, que aquela ideia é para nós, automaticamente, se nós caímos na massa pensante do fracasso, do cérebro fracassado hoje, da mente que fala que as coisas estão péssimas, e deixar esse pensamento não fluir através de nós, automaticamente essa inteligência divina universal vai pousar em uma outra mente que é capacitada para fazer acontecer aquele projeto. Então, no momento do caos, naquele momento que nós mais precisamos, quando nós se interiorizarmos de acordo com o que existe, a própria Bíblia fala um versículo que fala que o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece ainda, mas está dentro de cada um. Então essa influência da verdade que está dentro do nosso corpo mental, ou seja, o nosso céu mental, então ela dá ideias, ela cria informações, ela tem solução para criar para nós aquilo que nós precisamos. Vem aquela ideia certinha de acordo com o padrão da nossa necessidade e ela começa a fluir através de nós. Mas nós temos que estar preparados para receber essa informação dentro de nós. Pegar e não ter medo de se arriscar naquela ideia. Porque aqueles que têm medo de se arriscar naquela ideia, ele passa a ter um medo. O medo está sendo muito mais maior do que aquela informação. E é justamente aí que muitos deixam de prosperar na vida, em todas as áreas, né? Inclusive, para de prosperar na vida financeira, deixa de ser feliz, não tem uma qualidade de vida perfeita, e tudo começa a ficar diferenciado para aquela pessoa, tudo começa a ficar mais difícil. Então, como a gente diz que tudo que nós pensamos, aquilo acontece no mundo da matéria. Tudo que nós criamos dentro da nossa mente, isso passa a existir. E realmente passa a existir porque nós criamos. E nós estamos tão apercebidos com esse tipo de criação, nós estamos criando inconscientemente problemas e mais problemas. Porque o que hoje a mídia passa? Uma pessoa que fica diante da TV, quantas coisas terríveis não passa ali? Não é isso? E quando passa aquelas coisas terríveis pela mídia, automaticamente a nossa mente inconsciente vai absorvendo todas aquelas informações. Gera um pensamento dentro de nós. E aquele pensamento pode ser destrutivo ou construtivo, de acordo com aquilo que nós ponhamos diante dos nossos olhos, da nossa visão. E é justamente isso que nós temos que educar, primeiramente, a nossa visão, a nossa audição, os 5 sentidos do corpo que nós entramos em contato com o mundo das informações, da matéria. As informações, nós recebemos tantas informações de fora para dentro, e tanto de dentro de nós também recebemos alguma informação divina. E é justamente essa informação divina que as pessoas deixaram de ser sensíveis. Porque esse poder divino que existe dentro do homem, dentro da mulher, não nos deixam só. Mas quando no meio de uma solidão,
observa que quanto mais gente, quanto nós estamos mais no meio da plateia, nós estamos mais exteriorizados, estamos mais demonstrando alegria exteriores, pode observar que lá dentro está faltando algo. Mas quando nós voltamos para nós mesmos, começamos a examinar nós mesmos, a nossa falta, a nossa comunhão, e ser sensível para aquela ideia divina que projeta de dentro de nós para fora, aí nós começamos a ter aquela paz e aquela segurança que nós não estamos sozinhos. Não é isso? Jamais estamos sozinhos. Porque essa presença universal de todo o universo, essa presença que está no nosso mental abstrato, ou no nosso inconsciente, esse que faz acontecer os fatos na nossa vida e gera situações, porque nós atraímos aquilo para nós. Mas quando ele dá uma ideia de solução, aí essa é a questão. A humanidade hoje está preparada para receber essa ideia divina que está dentro dela? De que maneira? Será que está no mundo de fora, esquecendo do seu próprio mundo? Um grande sábio diz assim: você quer mudar o mundo? Muda. Comece a partir de você. Comece a mudar o seu mundo. Então nós somos o universo. Nós somos o universo. Nós temos muitas coisas para ser ajustado na nossa vida. O ajustamento dos nossos pensamentos, o ajustamento das nossas emoções, o ajustamento das nossas crenças. E tem tantas crenças que pessoas criam, e nós vamos criando, nós começamos a acreditar em algo, e aquilo não está fazendo bem para a gente, e isso, quando nós se interiorizamos, nós começamos a perguntar para essa verdade, essa realidade divina que está dentro de nós, ela começa a nos guiar em toda a verdade que nós precisamos viver. E é por isso que existem hoje faculdades, universidade formando pessoas doentes. Fisicamente eles são médicos, mas os médicos doentes cuidando de doentes, porque eles pensam somente do lado de fora. Eles têm especialidade do físico e assim por diante, né? Mas está esquecendo do seu mundo. Hoje existe médicos estressados cuidando de doentes. Existe psicólogos doentes cuidando de doentes. Existe patrão doentes, funcionário, pai doente, mãe, filhos, alunos, professores doentes. Psicologicamente falando, mentalmente falando, o estresse está matando a sensibilidade da voz da consciência dentro da pessoa. E essa voz é a voz divina. É o auto-julgamento do homem. Julgar aquilo que é certo, aquilo que é incerto. Julgar aquilo que é de melhor, o que é de bom, o que é de pior. Então essa faculdade nossa, interiormente falando, ela tem que ser mais preservada do que as outras faculdades do lado de fora. Essa faculdade de nós pensar com essa mente inteligente que está dentro de nós. A voz da consciência, ela traz a paz, uma segurança, aquilo que nós precisamos. Surge uma ideia, surge uma informação do nosso interior, faz isso. Aí é inédito aquela ideia, você vai pôr em prática. Mas aí que acontece, vem o medo e você não põe a prática daquela ideia em ação. Você não pratica aquela ideia, não coloca ela em prática. E aonde perde, porque tem muita gente hoje, de acordo com as pesquisas da medicina, na psicologia, que as maiorias das enfermidades que existem no mundo hoje está sendo por causa da ira, do medo e de ressentimentos. Pessoas que têm medo na vida, que vivem uma vida com síndrome do medo. As pessoas que têm ira, ódio, nervoso, uma pessoa nervosa,
acarreta uma série de doenças psicossomáticas. E também não podemos falar do ressentimento, que é a mãe de todo câncer que existe hoje no planeta. Tem pessoas, os médicos declararam, cientificamente falando, médicos e psicólogos, dizem que quando as pessoas se perdoam algum ressentimento guardado, e ela também se perdoa por aquela vida que está vivendo, ela se arrepende daqueles atos, porque o primeiro projeto é a pessoa se arrepender da maneira que está pensando, como que está atuando, quanto que está guardando esse ressentimento, não é? Então, quando a pessoa começa a guardar um ressentimento negativo, automaticamente aquilo desencadeia uma emoção negativa nele, que os neurotransmissores do nosso cérebro transmitem para todos os órgãos do nosso corpo. E aí vem os malefícios, causam desequilíbrio orgânico na nossa vida. E causando esse desequilíbrio orgânico, automaticamente sucede a doença. E sucedendo esta doença, a pessoa enferma. Aí vai no médico, né? O médico, com certeza, ele não está tratando da doença. Ele está tratando dos sintomas da doença. E a doença, verdadeiramente, está dentro daquela mente que o projetou. Então, tudo existe. Porque observa como que é o plano divino. O plano de vida, o plano criador, ele é tão maravilhoso, porque o nosso processo do nosso metabolismo humano, ele gera células, cada 3 meses eles renovam a nossa célula do nosso corpo. E o metabolismo humano, se a gente se ferir, fazer um corte e tal, o que acontece? Automaticamente vem o sangue, não é isso? E forma um coágulo de sangue, depois vem uma casquinha, e essa inteligência divina que existe dentro da nossa mente, que sai através do nosso cérebro, nossos nervos e os nossos micro-organismos de nervos, sintomas, informações, tudo chega até ali e sabe o que já vai fazer. Olha que células inteligentes. Então é tudo essa inteligência universal que rege os céus e a terra, que habita dentro de cada partícula de células, das trilhões e trilhões de células que existem no nosso metabolismo. Essa inteligência divina controla todinho. E quando vai lá e começa a criar células, então as células se transformam para outro tipo, né? Ela sofre um processo de mutação e se transforma em uma outra coisa, e assim por diante. E assim é com a nossa vida. Quando o homem sair daqui, certamente ele vai sofrer uma mutação, ele vai ser algo, né, no plano mais sutil. Então, com certeza, tudo isso nós temos que dever a esse poder criativo, e o qual eu chamo o Pai Criador, né? Esse Pai Criador que existe em cada um de nós, que sabe os meios, sabe o que acontece com toda a nossa necessidade. É justamente isso que Ele vem nos fazer, nos despertar por essa grande realidade. E quando nós despertamos para essa realidade, que existe uma inteligência divina, que quer o melhor para todos, para a gente, para cada um de nós começamos a procurar essa informação. O homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, enquanto estava na terra, ele disse: quando for orar, quando buscar alguma informação, entra no seu quarto, feche a porta e converse com essa inteligência que está dentro de você mesmo, esse Pai que está em secreto, e Ele secretamente te ouvirá. Então esse poder que está dentro da mente humana, Ele nos responde, Ele sabe a nossa necessidade, mas será que nós estamos preparados para receber a informação, a resposta dele dentro de nós? É essa sensibilidade que nós estamos perdendo. Nós podemos até pedir para essa inteligência divina nos dar uma solução, mas quando vem aquela ideia da solução, muitas das vezes, muitas pessoas rejeitam isso. Então aquela ideia de solução, como não serviu para ele, vai pousar em uma outra mente, porque Ele é o tudo de
todo. Então, aquela necessidade que veio no nosso clamor, nós a rejeitamos, vai pousar em uma outra mente, e aquela pessoa vai ter solução daquele problema aparente, né? Daquela necessidade vai ser suprida. Porque existe o nosso Criador que cuida da sua criatura, certo? E eu vou continuar esse vídeo porque tem muita coisa